Olá, amigos internautas, Haverim, Roshim, líderes da congregação israelita. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Nós estamos aqui nesse programa Café com Orochi, que antecede o nosso encontro que ocorrerá no próximo final de semana, sexta, sábado, domingo e provavelmente até segunda-feira. E nós queremos aqui adiantar alguma coisa. E entre elas, por exemplo, nós queremos conversar sobre o nosso avanço na Techuvá. Eu acho que essa Assembleia Geral, ela vai ser importante porque nós não vamos nos limitar apenas aos assuntos administrativos, muito embora abordaremos assuntos administrativos, como, por exemplo, a questão da reestruturação do tamanho da instituição hoje e da sua sobrevivência hoje, dos interesses de cada membro da comunidade, de cada líder, de cada congregação. Nós queremos continuar prestando o serviço que temos prestado até aqui. Então, isso terá que ser discutido. Mas a outra coisa também, então, é o avanço da nossa Techuvá. Ao contrário de que algumas pessoas podem estar imaginando, acreditam que com a saída de alguns de nossos líderes e de um dos mais importantes deles, que a Sina teria um retrocesso, Shelumiel, na questão judaica, na questão da Techuvá. O que nós podemos começar a conversar sobre isso? Shavua Tov. O último antes da nossa Assembleia Geral, nós vamos debater um assunto, ou conversar um assunto, que é importante para essa reestruturação e para a continuidade da nossa caminhada. Quanto à sua pergunta sobre função da saída de alguns líderes, o que aconteceria com a Sina, nós vamos afirmar novamente, não vai haver retrocesso, não vai haver volta ao período anterior ao início da intensificação da nossa Techuvá, não vai. O que pode acontecer, e isso sim pode, como nós agora estamos em poucos na administração da instituição, pode acontecer de nós termos um progresso um pouco mais lento em termos do conhecimento judaico, em termos de definições judaicas, da aplicação ou da compreensão, então, dos costumes, das tradições judaicas, pode acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. Uma coisa que sempre nós nos orientamos é dar um passo após o outro. Certo, exatamente. Mas dar esse passo com firmeza. Com certeza. Sem ter que amanhã voltar atrás. Exato. Então, quando você fala na velocidade do avanço da Techuvá, eu quero dizer que é nesse sentido que nós vamos sempre dar um passo após o outro. Agora, eu não sei, eu acho que talvez seja o momento até de dizer para aqueles que não sabem que o Roshi Ezra deixou a nossa comunidade. Em virtude de algumas ideias que ele tinha, que não eram condizentes com o que nós cremos a respeito de Yeshua, que significavam e significam, sim, a negação da pessoa de Yeshua. Porque negar Yeshua, Shelumiel, não é só dizer que não crê em Yeshua. Negar Yeshua é negar a obra que ele fez. Qualquer que seja a obra realizada por Yeshua, que teve um valor, obviamente, necessário e fundamental, quando você nega, por exemplo, hoje se sabe de instituições aí judaico-messiânicas que negam a ressurreição de Yeshua. Dizem que Yeshua não ressuscitou
que Yeshua está enterrado na Galileia e que ainda vai ressuscitar. Obviamente que isso é uma negação de Yeshua. Com certeza. Isso aí joga o plano da salvação por terra. E quem acreditar nisso, pronto, já não acredita mais em Yeshua. Ainda que digam que acreditam nele como Messias, mas isso não é mais verdade, deixou de ser verdade. Também a crença, igualmente, em que Yeshua estaria hoje oculto, que Yeshua estaria em qualquer lugar, menos no céu, à direita de Deus, onde, de acordo com as escrituras da Brit Hadashah, ele exerce um trabalho sacerdotal do sumo sacerdote, um trabalho intercessório, um trabalho pleiteando o perdão nosso diante do Pai. Negar isso também é negar Yeshua. Então, em função dessa segunda posição, que foi uma posição adotada pelo Ezra, então, isso significa que o motivo que ele deixou a instituição é porque ele passou a ter um outro conceito a respeito de Yeshua, que não fecha com a figura de Yeshua e com o trabalho dele. Eu quero, Roche, reforçar um detalhe nesse sentido. O senhor comentou que as pessoas que entram por este caminho, esse caminho de negar Yeshua, negando qualquer item, qualquer particularidade da atividade, do trabalho que Yeshua veio fazer, estará negando a Yeshua. De uma certa forma, negando a Yeshua por completo no seu trabalho. O que eu quero dizer aqui é que nós, da congregação israelita da Nova Aliança, sempre cremos, durante toda a nossa história, sempre cremos que Yeshua veio fazer um papel, uma obra redentora, que ele veio fazer a instrução do povo, que ele veio especificamente para o povo de Israel, para o povo de Judá, então o Israel como um todo. Não existe Messias, e nem tampouco seria Yeshua, Messias para o chinês, Messias para o irlandês, Messias para o americano ou para o egípcio. Não tem esse Messias. O Messias é para o povo de Israel. Então, quando alguém pergunta, mas viria um Messias para os romanos, para o catolicismo? Não tem Messias para esses povos. Messias é para o povo de Israel, e esse Messias que nós temos como sendo Yeshua, nós sempre cremos que ele veio, fez a obra redentora, passou o seu período aqui na terra, fazendo a pregação, fazendo a instrução no nosso povo, passou pela morte como uma forma expiatória, fazendo a expiação por nós, morrendo sem pecado, ascendendo ao céu por ter sido glorificado, por ter vencido a morte. Então nós sempre cremos nesse Yeshua. Hoje nós temos aí então informações de instituições judaico-messiânicas, como o senhor comentou, que falam de um Yeshua que estaria oculto, mais ainda aqui na terra. Outros falam que ele está morto, sepultado, mas a sua alma vive aqui na terra ainda, de uma forma oculta. Quer dizer, isso aí não é, e nem tem base nos escritos da Brit Hadashah, e muito menos... E a negação, Shelomel, da Brit Hadashah. E muito menos tem a ver com ressurreição. É esse o detalhe. Se você for considerar, por exemplo, essas duas questões, a negação da ressurreição de Yeshua e a negação de que ele está à direita do Pai, exercendo o trabalho sacerdotal. E esse é outro ponto importante. Que é um ponto grave. A negação de ambos esses tópicos significa também negar a Brit Hadashah, negar os escritos. Se nós temos nos escritos da Brit Hadashah uma fonte histórica, documental, o único testemunho de Yeshua que nós temos é esse hoje. E isso não é verdade, essas coisas não são verdade, nós estamos negando realmente a Brit Hadashah. De fato. Eu conversava uns dias atrás com um visitante da nossa instituição e eu dizia para ele, veja o seguinte,
Até a época de Yeshua, da destruição do segundo templo, até aquela época, os escritos que nós tínhamos era a Torá e nós tínhamos o Tanar, que fazia então essa instrução do nosso povo, seja pelo conjunto de mandamentos, de preceitos, seja pelas profecias que regem ou que dão a orientação, que dão a instrução para o nosso povo do que deveria acontecer na sequência dos fatos. Então eu comentava com este visitante nosso, até a época da destruição do segundo templo, nós tínhamos esse conjunto de escritos que balizavam a caminhada do nosso povo. A partir de Yeshua, o que surgiu? Surgiu os escritos da Nova Aliança, a Brit Hadashah, que relatam a continuidade ou a tarefa ou o trabalho que Yeshua desempenhou na sua estadia aqui na Terra. E nós temos então posteriormente os escritos talmúdicos e daí uma coletânea de diversos rabinos, que alguns mencionam favoráveis à ressurreição e outros mencionam contrários à ressurreição, apoiando ou afirmando a existência de uma alma que não morre nunca, a existência de uma alma imortal. Este conjunto que surgiu posteriormente, então denominado Talmud, seja o Talmud de Jerusalém, seja o Talmud babilônico, eles fazem um apanhado das instruções, dos ditos, daquilo que os rabinos de várias épocas, de vários lugares mencionaram, das instruções que eles passavam às suas comunidades. E eles mencionam, então, pontos que de uma comunidade para outra judaica vão se contradizer. Por exemplo, é esse, em algum ponto, se relaciona ressurreição, e em outro ponto se relaciona imortalidade da alma. Quando nós pegamos, então, os escritos da Brit Hadashah, muitas pessoas nos questionam, mas e lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, que fala contrário à circuncisão, vocês são contrários à circuncisão porque vocês têm a Brit Hadashah, os escritos da Brit Hadashah, o NT, e seguem o NT? De uma forma depreciativa, abreviam os escritos da Brit Hadashah como NT. Claro que nós não somos contrários aos preceitos da Torá de modo algum. Mas nós temos que compreender também que esses escritos, os seus originais, estiveram em poder do catolicismo, estiveram em poder deste agrupamento cristão, e por essa situação também eles tiveram as suas interpretações colocadas nesses textos. Da onde nós podemos então até ter ali um escrito em mãos que diz que nós somos contrários à circuncisão, quando nós não somos. Aí eu comentava com esta pessoa, nós temos que observar o seguinte: tudo aquilo que dentro dos escritos da Brit Hadashah estiverem conforme a Torá, estiverem conforme os profetas, forem sincronizados, forem harmonizados com a Torá e com os escritos proféticos, esses são verdadeiros. Mas aquilo que não estiver de acordo com a Torá, como um exemplo, então, quando alguém afirma, vocês são contrários à circuncisão, porque lá na carta aos Gálatas está escrito lá que quem se deixa circuncidar negou o Mashiach, então isso não ou essa interpretação não é harmonizada com a Torá. Então isso pode ter ali uma mão de quem interpretou, de quem traduziu, de quem escreveu para a língua portuguesa.
A gente E sabe. é nesse sentido que nós temos que ter critérios a avaliar tanto escritos da Brit Hadashah quanto escritos talmúdicos. Nesse sentido. Nós vamos então, por isso, desclassificar todo o Talmud, porque um rabino lá diz que ser favorável à ressurreição e um outro ser favorável à existência de uma alma imortal. Nós vamos desclassificar todo o Talmud? Claro que não. Eu gostaria de ler, Shalomel, aqui uma passagem de Yeshua, está em Mateus capítulo 23, começando do versículo 2, que diz o seguinte: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sob os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, o que acontece? Aqui nós temos uma palavra de Yeshua, né? Que fala que a própria instrução de Yeshua, que na cadeira de Moisés, citando, portanto, as autoridades rabínicas da época, certo. A gente tem que atentar para isso. Yeshua falou que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, é para fazer tudo o que eles mandaram, não é tudo que eles disserem, certo. Porém não imitar suas obras. Inclusive, esse é um detalhe importante. Se você muitas vezes for analisar as obras de alguns líderes, você vai encontrar falhas graves. Claro que não significa que, porque o líder tem uma falha grave, o que ele ensinou esteja errado. Foi o que Yeshua quis dizer. Mas o que Yeshua quis dizer, eu acredito que é até mais no sentido de não haver um desprezo aos ensinamentos dos líderes do povo. Agora, se nós pegarmos, Roche, cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés, Moisés desempenhava que atividade? Ou seja, instruir e julgar. Instruir o povo de acordo com a Torá, com os preceitos que o Eterno dera para Moisés, há cerca de 1.500, 2.000 anos antes. Entre 1.500 e 2.000 anos antes da época do segundo templo ser destruído, portanto, da época que Yeshua mencionou essa palavra. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas, aqueles que escreviam, aqueles que estudavam o texto, aqueles que estudavam os preceitos, para transmitir o ensinamento. E os fariseus, aqueles mais zelosos que punham em prática a obediência. Então, nesta cadeira, neste lugar, nessa mesma posição, estão esses dois, vamos dizer, personagens. E o que eles fazem? Eles ensinam. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, conforme eles estão ensinando. Por quê? Porque eles estão no lugar que Moisés ocupara no princípio. Então, eles estão transmitindo as mesmas palavras que Moisés escreveu lá na Torá, que Moisés trouxe, que Moisés recebeu do Eterno, e eles estão transmitindo. Mas não procedais em conformidade às suas obras. Como assim? Alguém ensina a fazer o certo, mas não faz então o certo? É isso que Yeshua estava dizendo, que alguém estava ensinando exatamente o que deveria ser feito, mas que eles mesmos não faziam. Então, eles estavam que era certo, mas eles não faziam. Porque eles dizem, e aí conforme eles dizem é para fazer, mas eles não produzem, eles não trabalham nesse sentido, eles não executam a obra que eles falam. Por isso, e eu gostaria até de chamar a atenção para outro texto que se encontra em Marcos, capítulo 7, versículos 8 e 9. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas.
e dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então, veja bem, o que isso aí significa? Isso aí significa que Yeshua, ao mesmo tempo que ele aprovou que se observasse os ensinamentos dos que estavam na cadeira, de Moisés, ele tinha restrições também quanto a alguns ensinamentos. Então não era fazer exatamente tudo, não é? O próprio Yeshua tinha restrições. Quando eles ensinavam algum tipo de tradição que invalidava o mandamento de Deus, nada feito. Exato. Você vê, por exemplo, nos ensinamentos de Yeshua, nós temos ali o caso daquela mulher que foi curada no sábado, né, que foi condenado ali por alguém naqueles dias ali, por causa dele curar, faz o que não é lícito no sábado, como curar. No entanto, no judaísmo rabínico moderno, se diz que qualquer coisa para salvar uma vida está acima do mandamento. Exato. Ou seja, uma clara alusão uma clara aceitação da interpretação de Yeshua. Exatamente. Yeshua curava no Shabat, porque a vida estava acima do Shabat. Na época foi o judaísmo da época, o judaísmo rabínico da época, vamos dizer assim, rejeitou isso aí, combateu Yeshua. Mas hoje concorda com Yeshua, que qualquer coisa que é feita para salvar a vida está acima. Mas e se dá os méritos para Yeshua? Nesse particular, não. Não é dado. Não é dado crédito a Yeshua. Exato. Poderia ser citado, olha, Yeshua, né, ainda que dissesse, acreditado pelos cristãos, ensinou isso. Poderia ter feito uma menção de Yeshua, dado um crédito para Yeshua. Ou poderia ter lá, um sábio nosso, um Rav nosso, mencionou que era para nós obedecermos integralmente o mandamento, mas acima do mandamento ainda estava a vida. Mostrava que Yeshua tinha razão nesse aspecto, de colocar a vida acima até do mandamento. Mas não invalidava o mandamento por isso. Então, e não é dado. Então Yeshua estava certo. Sim, mas não é dado crédito. Não é dado crédito, mas é uma clara confissão de que Yeshua ensinou o correto. Ensinou o correto e se faz hoje o correto, até hoje, mas não se dá o crédito, não se reconhece lá atrás. E nesse sentido, Yeshua diz: bem invalidais o mandamento. Então era grave a situação de invalidar o mandamento para guardar uma tradição. E logo abaixo ele dá um exemplo do mandamento invalidado para guardar uma tradição. Porque Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe será morto, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, é uma oferta ao Eterno, isso é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Quer dizer, eu vou utilizar minha vida inteira para oferecer alguma coisa para o Eterno, na verdade não fazendo absolutamente nada pelo Eterno, só para não ficar obedecendo pai e mãe, só para não ficar honrando pai e mãe. Se meu pai precisar de mim, se minha mãe precisar de mim, eu não posso estar lá, eu não estou presente, eu não estou nem ali, porque eu ofereci, eu dediquei tudo para o Eterno. Então isso é uma clara referência que nem tudo que se ensina, como você falou, tem que ser comparado com os ensinamentos da Torá. Então, quando a gente falava no princípio aqui do nosso programa, que nós vamos continuar avançando no processo de Teshuvá, significa que nós vamos aprofundar até o nosso conhecimento nessa área, porque Yeshua falou que fazei o que eles vos orientarem. Mas, ao mesmo tempo,
nós vamos sempre fazer a reserva. Então veja bem uma coisa. Quando a gente fala em sábios, os sábios do nosso povo, é bom que a gente analise bem claro o que significa essa palavra. Os sábios, os rabinos do nosso povo. Normalmente, quando as pessoas fazem referência aos sábios, elas estão fazendo menção, na maioria das vezes, ao judaísmo pós-Yeshua. Pós-Yeshua. Pós-destruição E até, vamos dizer assim, até do século 12, 13 e por aí vai. Exato. Então, nós, como israelitas da Nova Aliança, que cremos em Yeshua como Messias, podemos e devemos incluir entre os sábios do nosso povo, quando a gente estiver fazendo referência aos sábios, estarmos nos referindo a Moshe, que foi o rabino maior, né? Maior antes de Yeshua. Estarmos fazendo referência a Josué, estarmos fazendo referência a Ezra, a Neemias, ao próprio Salomão, estarmos fazendo referência a Hillel, sim, mas não só a Hillel. Estarmos fazendo referência a Yeshua, nosso rabino maior, estarmos fazendo referência a Shaul HaShaliar, a Yohanan, a Yaakov, enfim, todos esses são sábios. Quando nós, que cremos em Yeshua, falarmos os nossos sábios, nós não estamos nos referindo apenas aos rabinos pós-Yeshua do 13º, 12º século, mas estamos fazendo referência desde Moshe. Todos são nossos sábios. Yeshua era o nosso sábio maior, Shaul HaShaliar era o nosso sábio, Kefas, Yohanan, Shalirim de Yeshua eram nossos sábios também. E mesmo com referência a esses sábios contemporâneos de Yeshua, Yeshua tinha críticas quanto a certos ensinamentos, tinha restrições. Quando ele caminhava lá pela seara e os seus discípulos colheram os cachinhos de trigo e começaram a comer, foram criticados. Teus discípulos comem sem lavar as mãos. E até hoje muitos, principalmente comunidades cristãs, que vão contra aquelas que guardam sábado, mas veja lá, os discípulos de Jesus estavam colhendo no sábado. Como colhendo? A própria Torá diz que quando nós passarmos pela seara ou pelo pomar, nós podemos colher sim e comer aquilo que nos baste. Para comer aquilo. Mas encher a bolsa não se pode. Não se pode transportar. Então era uma coisa permitida pela Torá. Voltamos naquele conceito inicial. Para salvar a vida, então no caso para alimentar o corpo, nós podemos até colher, mas carregar na bolsa e levar para outro lugar não pode, não tem por que fazer isso. Mas então, Shelomel, então você vê que mesmo os sábios, vamos dizer assim, dos dias de Yeshua tinha restrições a certos ensinamentos. O senhor estava falando aqui agora, e eu estava lembrando de programas antigos, de prédicas antigas, onde o senhor dizia, assim, que Shaul HaShaliar fazia uma exposição e mostrava Yeshua por dentro das Escrituras. O que eram as Escrituras? Torá, profetas e os escritos históricos
contidos no Tanar. Isso eram as escrituras, e nesse conjunto de escritos, Shaul HaShaliach se utilizava desse conjunto para mostrar Yeshua. Nós estamos acostumados a pegar uma Bíblia, comprar uma Bíblia nas livrarias religiosas, sejam elas cristãs ou sejam elas judaicas, uma Bíblia que contenha, que já vem englobado nela o conjunto de livros, de cartas da Brit Hadashah. E a gente acaba incorporando esse conceito que Bíblia é o Tanar mais a Brit Hadashah. Não deixa, se nós pegarmos o termo Bíblia, conjunto de livros, ele não deixa de ser. Mas escrituras sagradas são Torá, escritos proféticos e os escritos históricos do Tanar. Isso é escrituras. Vamos agora desmembrar os escritos da Brit Hadashah. Escrituras, nós já temos definido. Brit Hadashah é aquele conjunto de cartas e os escritos chamados evangelhos. Aquilo é Brit Hadashah. E Talmud é um outro conjunto de livros. Qual é a diferença entre o Talmud e a Brit Hadashah? A única diferença, se assim podemos dizer que é uma diferença, é que o Brit Hadashah vem no mesmo livro, no mesmo volume do Tanar. É só isso, gente. Só isso. O Talmud descreve ensinamentos de vários rabinos, de vários locais, de várias épocas. Foi apanhado todas essas instruções, esses conjuntos de explicações, e feito um volume ou vários volumes, mas uma obra só. Isso é Talmud. E daí nós temos o Talmud da Babilônia, que foi redigido exclusivamente por rabinos que habitaram ali. Babilônia? Não, Jerusalém. Talmud de Jerusalém, que foi redigido, foi um apanhado de rabinos que viveram exclusivamente em Jerusalém. E nós temos o babilônico, então, um conjunto de apanhados rabínicos, de rabinos que viveram fora de Jerusalém. São as duas obras que existem, mas elas mencionam basicamente as mesmas coisas, com pequenas variações. E a Brit Hadashah menciona a época de Yeshua e os anos pós-Yeshua, cerca de 60, 70 anos. Uma diferença da Brit Hadashah para os escritos do Talmud é que os escritos do Talmud se limitam a ensinamentos, né? Sim. E a Brit Hadashah é um livro histórico. Ela traz todo o testemunho de Yeshua, a vida de Yeshua, como é que foi. Então ela é um testemunho histórico da vida dele. Mas ao mesmo tempo também nós temos um conteúdo teológico na Brit Hadashah. E um conjunto fazendo referência aos ensinos da Torá e dos profetas. Agora, o Talmud já não. Ele se limita a ensinamentos, a interpretações da Torá, dada por rabinos, não é? E agora, num aspecto, tanto a Brit Hadashah quanto o Talmud, é necessário ter critérios. Por quê? Porque na Brit Hadashah nós temos a intervenção de Roma, não é? Você falava no começo do programa aí a questão da circuncisão. Por exemplo, a circuncisão, se você analisar os escritos da Brit Hadashah, uma parte deles que fazem menção da circuncisão. Se você pegar uma parte desses ensinamentos que falam da circuncisão e compará-lo com a Torá, eles são contraditórios. Sim. Então, e outra parte não é contraditória. Outra parte, Yeshua fez a circuncisão e tal. Mas, se você então analisar a Torá, que determina que nenhum gentil, nenhum estrangeiro pudesse fazer parte do povo sem a circuncisão, não é só fazer parte do povo, nenhum estrangeiro, eu falo estrangeiro porque não é um gentil qualquer que vai fazer parte do povo, é o gentil que se aproxima do povo, que se torna um estrangeiro. Então esse estrangeiro,
ele também não pode cumprir Torá antes da conversão. Ele tem que começar um processo de conversão. Digamos que esse período que ele é estrangeiro, que ele cumpre alguns preceitos, os chamados preceitos de Noé, os princípios iniciais, ele pode estar cumprindo esses preceitos apenas para ter uma convivência com Israel, sem a intenção de se converter. É como, por exemplo, quando a gente vai passar um período num país vizinho, seja como turista, enfim, você vai ter que obedecer um mínimo de leis daquele país, para você poder ficar lá dentro do país. Exato. Então, o estrangeiro que passava a conviver com Israel, ele tinha que cumprir um mínimo de leis. Então, o que nós hoje chamamos de as 7 leis de Noé. Mas ele não podia cumprir os demais preceitos. Ele não devia cumprir os demais preceitos. Tanto não devia quanto não estava obrigado também. Não estava obrigado. Só que tem uma coisa, ele não tinha parte na herança com o povo. É isso que tem que ficar claro. Enquanto o estrangeiro estiver no meio da comunidade judaica, cumprindo os 7 mandamentos de Noé, como acontece em muitas comunidades messiânicas, e essas comunidades pecam ao colocar na cabeça deles que se eles morrerem ali, eles estão salvos, que eles estão bem diante de Deus, que eles estão adorando a Deus juntamente com a comunidade judaica, não cumprindo Torá, apenas cumprindo 7 preceitos de Noé. Isso é um engano. Ele está cumprindo porque ele está convivendo naquele meio ali, mas aquilo não é suficiente para ele ter herança com o povo, de jeito nenhum. Ele não tem herança com o povo porque está cumprindo 7 preceitos de Noé. Ele tem que partir para a conversão. Aí quando ele parte para a conversão, Shalomel, de acordo lá com Êxodo capítulo 12, ele tinha que ser circuncidado. Certo. E aí sim, uma vez circuncidado, ele era considerado um israelita, muito embora fosse visto como um prosélito ainda. O filho dele, o neto dele já não seriam mais considerados prosélitos, né? Mas ele ainda seria, mas seria considerado um israelita prosélito. E aí ele estaria sob a mesma lei, ou seja, sob a mesma Torá. Exato. Ele estaria então obrigado a cumprir os mandamentos da Torá, se são 613 ou 613. Ele teria que cumprir. Aí sim ele passava a ter herança com o povo, porque ele se converteu, se tornou parte do povo. Ou seja, participante de todas as bênçãos e também de todas as maldições. De todos os direitos, mas de todas as obrigações também. Ele estava sujeito à mesma lei, isso está escrito lá, né? A mesma lei será para eles. Integral. Então isso é um detalhe importante, porque tem muitos gentios que começam a congregar porque gostam de Israel e tal, porque querem ser parte do povo de Israel e não querem abrir mão de Yeshua, começam a congregar em congregações judaico-messiânicas. Só que tem um problema. Lá, numa congregação judaico-messiânica, dificilmente ele vai ter a chance da conversão. Porque é dito para ele que ele está bem com Deus, que daquele jeito também ele está bem, que ele não precisa se converter. Ou seja, ele é desestimulado a se converter. Exato. Ele está ali, ele dança, ele canta, ele dá os dízimos dele, que aí eu acho que é uma coisa que lhes importa muito, que ele dê o dízimo. E ele está iludido, que ele está bem, que a adoração dele está sendo recebida por eterno. Não, ele é apenas um estrangeiro, como eram os estrangeiros que conviviam em Israel, os Gerim, que estavam ali vivendo, tochave, trabalhando ali para o povo, ou fazendo um turismo em Israel,
cumprindo algumas determinadas leis, mas que não era parte do povo e nem tinha herança com o povo. Isso é muito importante, e essa é uma das matérias que a Sina sai na frente, graças a Deus, com humildade eu digo. Eu sou amigo de muitos líderes judaico-messiânicos, né, principalmente do exterior, a gente tem muita amizade lá fora, mas esse é um aspecto que, graças a Deus, Deus tem dado a nós essa compreensão de dar ao gentil estrangeiro que está no nosso meio a chance de se tornar parte do povo. E ele vai ter que pensar nisso. Agora, se ele quer conviver no nosso meio apenas como um tochave, como um guer, não tem problema, ele pode conviver. Mas ele não pode ser enganado, que ele está salvo, que ele vai herdar o reino, que para ele é outro processo, que ele está enxertado na oliveira. Está enxertado coisa nenhuma. Não está mesmo. Não está mesmo. Então essa é a responsabilidade, queridos Haverim, Roshim, que nós está sobre os nossos ombros. Eu não conheço nenhuma outra instituição judaico-messiânica que creia e que entenda isso dessa maneira. Tentam ali tapar o sol com a peneira, dizer eu digo, olha, o estrangeiro que está entre nós, o gentil que está nos visitando, convivendo conosco, ele está aqui, mas ele não é enganado. Ele sabe que ele não é parte do povo. Ele tem a chance da conversão, é claro, porque isso a Torá lhe assegura, mas ele sabe que ele não é parte do povo. Então esse é um aspecto importante que a Sina, graças a Deus, tem crescido e tem se aprofundado, né, nesse sentido. Mas voltando a falar do judaísmo rabínico, dos ensinamentos dos sábios, é muito importante que nós, e a gente falava do Talmud, da Brit Hadashah, que o Talmud é um livro de ensinamentos, certo. Não é parte não é canônico, não é parte do texto sagrado, e a Brit Hadashah também não é parte do escrito sagrado, mas a sua importância se dá pelo fato dela ter o testemunho de Yeshua e por muitos ensinamentos teológicos que ela apresenta, mas ela não é parte. Então, quando nós rejeitamos esses ensinamentos contrários à circuncisão, que figuram na Brit Hadashah, nós entendemos duas coisas. Primeiro, que nós não podemos ser contra a Torá. E segundo, que há um interesse, houve sempre e há, desde os tempos de Antíoco IV Epífanes, de acabar com o judaísmo do judeu. E o ponto nevrálgico, o ponto mais importante dessa questão é a circuncisão. Se você conseguir tirar a circuncisão do judeu, ele se perde no meio dos povos. Não vai ter condição de provar que ele é judeu mais. O que aconteceu com os cristãos novos em Portugal, na Espanha, na época da Reforma, ou na época da Inquisição. E até mesmo na Segunda Guerra Mundial. Então hoje, esse era o aspecto que se pegava. Somente nós aqui brasileiros, nós temos um grande contingente de brasileiros, de acordo com a Anita Novinsky, uma historiadora judia, cerca de 75% dos brasileiros têm ascendência judaica. Certo. Descendem dos judeus convertidos à força em Portugal e na Espanha, mas não são reconhecidos pela comunidade. Hoje existe um movimento dentro de Israel, no parlamento de Israel, existe gente trabalhando lá para que isso seja reconhecido. E justamente os sefaraditas são os que deveriam reconhecer e são os que não reconhecem. E que fazem o maior empenho para que isso não aconteça. Não aconteça. Então, esses judeus brasileiros, esses brasileiros que têm ascendência judaica, dificilmente são reconhecidos porque eles não têm a circuncisão. Por que acabar com a circuncisão? Inclusive na Brit Hadashah, desestimular a circuncisão. Porque a pessoa não continuaria judeu. Acabaria com o judaísmo. Então, se o judeu parasse de guardar o sábado, não ia adiantar nada. Hoje grande parte dos judeus não guarda o sábado. Mas são judeus por quê? Porque tem a circuncisão. O selo é a circuncisão. Exatamente.
que vem passando de pai para filho e tal, e mantém. Então a circuncisão foi manipulada na Brit Hadashah. Então a gente tem que identificar, não é ir dizendo que todos os ensinamentos da Brit Hadashah e pegando aí, ressurreição de Yeshua, não é verdade. Yeshua à direita de Deus, fazendo um trabalho sacerdotal, não é verdade. Aí é negar toda a Brit Hadashah. Exato. Você tem que ter critérios, porque na questão da Brit Milá, nós admitimos que há acréscimos, porque há uma intenção por trás. Anular a circuncisão significa fazer com que o judeu não dê continuidade à sua identidade. Agora, anular a ressurreição de Mashiach também tem um objetivo: anular a obra de salvação de Yeshua. Anular, negar que Yeshua está à direita de Deus, que Yeshua, na sua ascensão, subiu, se assentou à direita do Pai, lá está no Santo do Santo Celestial, exercendo um trabalho sacerdotal, um trabalho de intercessão, né? intercessório, intercede por nós, à direita do Pai, onde ele permanecerá até que venha tomar posse do seu reino, se assentar no seu trono, com os seus santos anjos. Negar isso não é critério de analisar a Brit Hadashah. Isso é negar a salvação que Yeshua fez. Isso equivale a negar Yeshua, equivale a negar a Brit Hadashah. Tudo. Negar toda a Brit Hadashah. E até negar, por assim dizer, a continuidade do povo de Israel. Porque se nós não temos, por esse tempo de dispersão, por 2000 anos, nós não temos um sacrifício expiatório, nós morremos nos nossos pecados. Nós não temos um sumo sacerdote que intercede por nós, nós morremos nos nossos pecados. Aquele que morria no seu pecado estava condenado. Ezequiel é bem claro: se uma pessoa viver a sua vida inteira se conduzindo em justiça, sendo prudente, sendo obediente, num belo dia lá ela transgrediu e ela morre, ela perdeu tudo o que ela fez na vida. Ezequiel é bem claro nisso. E se hoje nós não temos um cordeiro, nós não temos um sacrifício, nós não temos um sacerdote ou um sumo sacerdote, para ser mais específico, nós não temos intercessão por nós não temos expiação pelo nosso erro, e nós morremos no nosso pecado. E morrendo no pecado, acabou tudo. Daí, aquele texto, aquele versículo que eu costumo utilizar para criar um impacto dentro da nova aliança, lá, 1 Coríntios 15, 18. E os que morreram em Mashiach estão perdidos. Ali eu pego aquele versículo isolado e ele fez todo o efeito. Ele resumiu tudo, porque nós abandonamos Yeshua, porque nós abandonamos o sacerdote, porque nós abandonamos um intercessor nosso, e nós dizemos que esse que nós tínhamos por Mashiach, nem é Mashiach coisa nenhuma. Ou seja, ele cumpriu ali, ele veio, viveu uns 30 anos. Se ele não fez nada disso, não fez nada. Ele, com exceção dos grandes milagres, ele só foi uma pessoa em evidência? Ele não fez mais nada. Mais nada? Ele pode ser comparado com qualquer outro Messias que surgiu depois aí, que é considerado Messias, ele pode ser comparado. Eu posso comparar Morreu e foi enterrado. Ele está igual a qualquer um outro. Não está exercendo nenhuma obra sacerdotal hoje. Que diferença faz dele para os outros que surgiram depois dele? Nenhuma. Ou qualquer outra Você personalidade. tirou dele tudo o que ele veio fazer. Certo. Tirou. Então, gente, é muito importante. A gente estava falando no início do programa aí da questão dos ensinamentos, né? Hoje, olha, você veja bem, eu quero focar agora duas coisas aqui. O Sidur, né, que é o livro das orações do povo judeu, né, um compêndio de orações, né? Talmud.
Hoje, por exemplo, os diversos segmentos judaicos que tem, judaísmo da reforma, judaísmo liberal, judaísmo racídico, rabade, enfim, cada setor desse do judaísmo segue alguma coisa do Talmud, usa uma parte do Sidur nas suas orações, não todo o Sidur. Então, às vezes a pessoa fala, mas assim não usa o Sidur, é para seguir tudo? Não, não é para seguir tudo. Aliás, se Deus permitir, nós vamos ter aí um manual nosso com as orações. Vamos dizer, nós vamos ter ali uma escala que quando o grupo tiver no início, ele vai seguir tal nível de liturgia, nível 1 de liturgia, uma liturgia básica. Quando ele já estiver dominando essa parte, ele passa para o nível 2, então ele vai ter mais liturgia. E depois que ele estiver bem no nível 2, ele passa para o 3, que é o nível máximo de liturgia, condizente com a nossa fé, com a Brit Hadashah, com o que nós cremos a respeito de Yeshua. Porque muitas orações que você encontra no Sidur e muitos ensinamentos são ensinamentos que não são apropriados para nós, como no judaísmo da reforma, no judaísmo liberal, muitos ensinamentos ali não são também utilizados. E isso não os desqualifica como judeus e como sinagoga. Por que nós temos que fazer tudo? Não temos. Como judeus temos que fazer sim, mas tudo não. Como os demais segmentos também não fazem tudo. Ademais, não é a nossa intenção seguirmos todos os ensinamentos judaicos, que seria praticamente impossível, não é? Certo. Mas seguirmos aquilo. Yeshua falou assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino. Não exceder. Então, o nosso padrão de justiça tem que ser um padrão de justiça exemplar, né, que chame a atenção. Por que a congregação de Yeshua, nos dias de Yeshua, estava tomando conta, todo o judaísmo da época, todos os segmentos judaicos da época estavam aderindo à congregação de Yeshua? Cumpria melhor a Torá, que era mais coerente naquilo que fazia. Eu gosto sempre de lembrar, quando a gente analisa algum texto, eu gosto de lembrar uma matéria que nós tínhamos na língua portuguesa, oitava série do primário. Chamava... Não é educação moral e cívica, não. Análise sintática. Análise sintática, nós analisávamos as orações, depois o conjunto, sujeito e predicado, depois cada palavra que compunha aquela oração ali. E a análise, às vezes, tomava uma folha do caderno universitário, e às vezes até duas, porque nós analisávamos a oração, depois os detalhes de cada oração, até chegar no nível do morfológico, que era cada palavra. O que significa cada palavra? E agora eu lembrei daquela análise, quando o Senhor disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Notem que Yeshua não falou se o cumprimento dos mandamentos que vocês fazem não exceder a dos escribas e fariseus. Yeshua não falou isso. Yeshua falou: se a vossa justiça não exceder. Então, o quanto nós vamos obedecer a Deus e praticarmos com isso o que é justo, o que é reto. É isso que Yeshua está falando. Yeshua não está dizendo que nós temos que guardar o sábado a ponto de nós não podermos cuspir no chão, correndo o risco de cuspir em cima de um pozinho e fazer lodo com isso. Yeshua não falou isso. Em algumas comunidades, e até é louvável que eles peguem esse nível de detalhamento na guarda do Shabat, mas que chega até ao exagero, podemos assim dizer,
para a maioria das pessoas no mundo, para a maioria dos judeus no mundo, para a maioria daqueles que querem obedecer às leis de Moisés, que Moisés trouxe ao nosso conhecimento. Então não há necessidade deste nível de detalhamento. Eu não posso cuspir no chão, senão eu vou estar cuspindo em cima do pó e vou fazer lodo. Agora, e daí eu fiz um trabalho. Você está lembrando uma coisa aí? Interessante. Dentro do judaísmo rabínico, há e aí eu quero focar também que a aplicação da lei, da Torá inclusive, depende também da época, do lugar em que se vive, da condição de cada um. Então, por exemplo, da cultura, da época. Nos dias de Moshe, por exemplo, foi dito que o homem deveria, entre os seus apetrechos, carregar uma pazinha, né? Certo, uma pazinha. Pensava que seja uma pazinha como essas de lixo, pequenininha. Algumas traduções até diz um instrumento com que cavar. Por quê? Porque o homem fazia a sua necessidade no deserto. Então ele tinha que carregar uma pá. Mas é um preceito da Torá. Você anda com alguma pá hoje? Não. Por quê? Porque a época é outra. Exato. Hoje nós temos banheiro. Né? Nós não estamos vivendo no deserto. Se nós estivermos viajando na rodovia, qualquer posto de combustível vai ter um banheiro disponibilizado aos públicos. Então, é claro que a Torá tem que ser analisada. Olha, você veja aí, época, condições da época. Esse é um mandamento, por exemplo, que hoje você não vai cumprir ele literalmente, mas você vai ter cuidado com a higiene. Porque isso hoje, para nós, a explicação que nós temos para dar hoje é que tem que haver higiene. Né? A pessoa não pode sair por aí fazendo sujeira, largar uma casa bagunçada, com lixo para todo canto. E isso aí é o que esse texto diz, esse mandamento diz. A aplicabilidade do mandamento hoje é diferenciada. Por exemplo, a lei da Nidá, né? Não se aplica ao homem. O homem não tem Nidá. O homem não tem que fazer mikvê uma vez por mês por causa de Nidá. O homem não tem Nidá, é uma lei que se aplica às mulheres. E está na Torá. Mas o que eu queria fazer menção é o seguinte, segundo... Houve uma época em que foi questionada a questão da pessoa cuspir. Você falou em cuspir? Então, o camarada podia cuspir dentro de um ambiente. Cuspir. Em uma determinada época da história era comum. Agora, hoje, não. Há instrução a respeito dessa questão de cuspir. Onde que você pode, sim. Como é que pode cuspir? Sim, existe mesmo. Se pode cuspir. Existe mesmo. Mas hoje não é cabível isso, que se você não pode cuspir dentro do ambiente hoje, fechado, dentro da sinagoga, você não pode cuspir. Tem que ir lá no banheiro, não é compatível mais. Por exemplo, aqui no nosso país, não é compatível uma pessoa entrar de chapéu dentro da sinagoga. Muito embora o chapéu seja uma cobertura, mas na nossa cultura, o uso do chapéu dentro... Você não vai, por exemplo, comparecer num tribunal e entrar de chapéu. Você pode até entrar de quipá, mas de chapéu não. Chapéu é um desrespeito. No entanto, em algumas comunidades judaicas, o chapéu, ele entra de chapéu dentro da sinagoga, tudo lá em Israel, a gente vê muito isso aí. Então, não é ir seguindo tudo que está escrito, tudo que está ordenado numa halahá, ou no judaísmo rabínico. Tem que haver todo esse critério. Então, hoje, por exemplo, o ensinamento que está nas orações lá do Shacharit. Bendito sejas tu, eterno Deus, Rei do Universo, que não me fizeste mulher,
nós não fazemos essa frase aí da oração da manhã. Eu acredito até que haja algumas comunidades mais ortodoxas que até façam. Acredito que está no Sidur. Não, tem comunidades No que entanto, fazem, sim, normalmente. nós não fazemos. E muitas comunidades judaicas não fazem porque entendem que isso aí é deprimente para a mulher. No entanto, houve uma época em que se fazia essa oração. E a gente não faz. E está no Sidur. Nós não fazemos o Modéani, que fala da devolução da alma. Exato. Que quando o homem dorme, sai a alma do corpo, a alma vai até Deus para confessar os pecados dela, da alma e do corpo, o que a dupla praticou enquanto estava acordado. A alma vai lá e quando o homem acorda, é porque a alma voltou para o corpo. Quer dizer, isso aí não tem cabimento, isso aí não é judaísmo, isso aí é paganismo, não é Torá, vamos dizer assim. Judaísmo pode até ser, não é Torá. Como não é Torá a reencarnação, então essa oração nós não fazemos, porque eu não creio nisso, que sai a alma do corpo. A alma somos nós, é o sopro, o espírito, o fôlego no corpo me faz ser uma alma. Eu sou uma alma. Eu não tenho uma alma, eu sou uma alma vivente. Exato. Os animais são almas viventes, mas ter alma, ninguém tem alma para sair. A alma se eleva, que alma que se eleva? Quando você obedece mais a Torá, você se torna melhor diante de Deus. Se é isso o sentido de elevar a alma, mas não é próprio usar essa linguagem de alma se elevar, porque isso aí é pagão. Isso é uma ideia pagã. A alma somos nós, a pessoa. Muito embora exista aí metáfora, né? Que, por exemplo, porque se aflige a minha alma, sou eu mesmo que estou aflito. Porque se aflige a minha alma, sou eu mesmo que estou aflito. Não é uma coisa que está dentro de mim que está aflita. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o nosso avanço dentro da Techuvá, ele contempla hoje, veja bem, até poucos dias atrás, eu não podia estar estudando esse tema aqui com você. Podia? Não dava. E nem você. Não dava. Nós tínhamos um obstáculo, um problema, né? Nós não éramos autorizados a estudar isso. Exato. Hoje não, por isso que eu acho que o nosso avanço em termos de conhecimento da Techuvá agora está livre para nós avançarmos no nosso conhecimento. Porque você tem a liberdade como Orochi de estudar, eu tenho a liberdade de estudar, Orochi Moshe tem se aprofundado muito nessa questão também. Então, hoje há a possibilidade de nós avançarmos, e avançarmos também no judaísmo prático. E é aquilo que tem que se fazer na prática. Até nós temos que obedecer algumas coisas e avaliarmos o critério para outras. Isso aí nós vamos também estar comentando alguma coisa na nossa assembleia, por isso é importante que especialmente os Roshim, os Akenim, aqueles que têm um ofício ou que são os oficiais das nossas congregações, estejam presentes, façam um esforço, estejam presentes na nossa assembleia e vamos comentar algumas coisas nesse sentido, para que nós tenhamos então o andamento da nossa instituição de forma organizada, ordenada, e que nós possamos transferir para a congregação, para o nosso corpo de membros, todas as instruções de como nós vamos proceder, então, na continuidade das nossas atividades. Mas, na comparação com o Talmud, do Talmud com a Brit Hadashah, a gente encontra também algumas divergências, e divergências dentro da Brit Hadashah e divergência dentro do Talmud.
Por isso é importante critério para avaliarmos. Nós não vamos, porque em um determinado texto da Brit Hadashah falou contra a circuncisão, ou falou contra os dias de lua nova, ou falou contra os dias de festa, porque tem um versículo lá que menciona isso. Quando na Torá está dizendo para nós guardarmos o dia de festa, para nós guardarmos a circuncisão, para nós termos o Shabat como nosso dia de guarda e diversos outros preceitos, não é porque o texto da Brit Hadashah fez menção, ou o texto traduzido, eu gostaria de utilizar, fez menção a algo parecendo contrário aos escritos da Torá, que nós vamos desabonar ele por inteiro. E também não vamos desabonar o Talmud por inteiro, porque ele faz menção à existência de uma alma imortal, ou porque ele menciona uma outra circunstância com relação a Mashiach. Não é por isso que nós vamos desabonar ou tirar de lado de vez inteiramente Talmud também. E assim também, gente, não é só Brit Hadashah, não é só Talmud, mas um outro livro qualquer que se esteja analisando. Com critérios, é necessário critério. Não ficar aceitando tudo, né? Exato. Se ele concorda, se ele está sincronizado com a Torá, com os escritos dos profetas, se ele não vai contra algum dos preceitos que nós temos analisado. E nisso eu lembro de uma passagem de Shaul Hashaliach, quando instrui uma das comunidades, ele diz: em tudo eu vos louvo, porque retendes as tradições tais e quais eu vos tenho passado. Então, mesmo Shaul Hashaliach fazia menção às tradições. E as tradições boas, aquelas que não ferem a Torá de forma alguma, essas devem ser mantidas. Essas serão mantidas por nós também. Exatamente. Veja bem uma coisa. Eu falei um detalhe importante para vocês, para os nossos roshim, para os nossos líderes, que agora o nosso caminho está livre para a gente avançar no judaísmo. Graças a Deus. Né? Por isso que eu falo, há um linguajar cristão que diz que Deus está no comando, e eu creio que está mesmo. Porque nós vamos avançar. Ao contrário do que se pensa, que nós vamos retroceder, nós vamos avançar e já estamos avançando bastante. Por exemplo, nesse congresso nós vamos discutir com vocês a questão Sefaradi e Askenazi. Então vocês venham preparados, nós vamos ter, como eu falei, nós não vamos só discutir assuntos administrativos, vamos discutir também assuntos de Teshuvá muito importantes para nós, né? Litúrgicos, esses formatos litúrgicos que nós vamos ter daqui para frente. A gente quer até que tragam também, se possível, os Razanim. Eu até gostaria aí que Sombrio, é Sombrio, né? Sombrio. Que trouxesse, se não os dois, pelo menos um Razan de lá e de outros lugares, porque nós vamos entrar em algum tema que vai ser necessária a presença deles aqui, não é? É muito importante, então, que você venha nesse congresso. Mas eu quero sugerir uma coisa: quando a gente for fazer referência aos sábios, é o meu conselho, não vamos usar a expressão nossos sábios, não vamos usar isso, nossos. Vamos usar a expressão os sábios, ou os sábios do nosso povo. Eu acho que é melhor, os sábios do nosso povo. Exato. Não nossos sábios. Porque em momento algum, por exemplo, eu falo que os nossos apóstolos ensinaram isso. Você fala? Não. Os nossos apóstolos ensinaram isso. Os nossos profetas. Já falou isso alguma vez? Os nossos profetas disseram isso. Não, os profetas, os apóstolos, os sábios, não nossos sábios, no sentido de posse e de confiabilidade total. Então, todos os ensinamentos que não fazem parte da Torá devem ser analisados. Partam eles de onde partirem. Ninguém fora da Torá está autorizado ou credenciado para nos dizer que tudo que eles ensinam devem ser praticados.
Entre os próprios rabinos havia divergência. A gente vai ver isso na continuidade dos nossos estudos, que havia divergência de interpretações. Exato, você falou aqui no exatamente. começo, ressurreição com reencarnação, isso havia até nos dias de Yeshua, saduceus e fariseus ali se brigando, se batendo em torno disso. Então tudo isso tem que ter critério, não é ir usando isso aí. Então os sábios, os apóstolos, os profetas, os rabinos, todos terão a nossa maior consideração, mas todos, uma vez que fizeram comentários, ensinamentos fora da Torá. Por exemplo, a última parte que eu deixei para a nossa alarme nessa manhã aqui, nós não vamos falar, vamos entrar em detalhes, mas vai ficar em aberto. Certo. É sobre as 39 halahotes, as 39 mezuzot, né? Menorot, oh meu Deus. Bom, os 39 mandamentos, trabalhos, mitzvot, pronto. Essa acho que é melhor. Do Shabat, que não se pode ou que se pode fazer no Shabat. Vocês vejam bem, por exemplo, um desses ensinamentos diz que você não pode acender a luz no sábado. Então a luz tem que ficar acesa ou tem que ter, é melahote mesmo, né? Melahote, 39 melahote. É que você não pode acender a luz no Shabat. Eu tive uma oportunidade de ir em Israel várias vezes. Tem hotéis lá em Israel que o elevador não obedece comandos no sábado. Sábado, o elevador sobe e desce, direto, mas ele para em todos os andares. Então imagina se você está lá no 10º andar, hospedado naquele hotel, no sábado. Sim. E você quer descer para tomar um café, ou mesmo para sair, ele vai parar todos os 10 andares, até chegar lá embaixo. Tá, se fosse 10, mas se fosse 50 andares, imagina. Agora, descer pela escada, nem pensar. Sim. Você vai descer, até descer ainda dá, mas 10 andares... Eu estou por dizer que para descer pela escada, esses 10 andares, ele pode geraria uma distância equivalente ao caminho de um Shabat. Pode talvez ser visto como transgressão. Exato, foi isso que eu imaginei Subir agora. uma escada no sábado, que seja lá 3 andares. Então, isso aí faz parte das 39 melahot. Você não pode ir de carro para a congregação. Por isso que a maioria das comunidades judaicas, principalmente as mais ortodoxas, os membros moram perto da sinagoga, porque no sábado eles vão a pé. Ninguém tira carro para ir para a sinagoga. Por quê? Porque quando liga o motor, é um trabalho, e o motor produz faísca é fogo. Então, num estudo que nós vamos ter com vocês sobre as 39 melahot, trabalho no Shabat, é lógico que tem o seu lado positivo. Eu quero agregar as 39 melahot e o Isaías 58, que é muito importante você analisar ali, Isaías 58, 13, quando fala da observância do Shabat. Né? É claro que, por exemplo, nós... chegamos aqui na parte clara do Shabat, por volta de 9 horas, 9h30 da manhã, e saímos daqui, ultimamente, 9 horas da noite. Então, aí, 12 horas aqui dentro. É cansativo. Tem gente que vai embora, né? A gente não pode obrigar ninguém a ficar. Mas o certo e o ideal é ficar. Porque o Shabat... É um dia para você descansar, para você... Quer ver uma coisa? Eu vou dar uma explicação para você. Você tem tempo durante a semana para estudar 2, 3 horas? Tem mais. Hoje não tem mais. Não tem tempo. Nós perguntarmos para as pessoas aí de fora, também não vão ter tempo para estudar 2, 3 horas. Mas no sábado você tem. No sábado. Então o sábado é um dia
que você pode fazer as coisas que você não pode fazer durante a semana. Principalmente as coisas que dizem respeito à sua dedicação a Deus. Então Deus deu o Shabat para você fazer aquilo que você não tem condições de fazer durante a semana. Ensinar seus filhos, estudar a Torá, se aprofundar, você tem o Shabat. Então quando você vem aqui para a sinagoga de manhã, fica aqui na parte da manhã e vai para casa, você já tirou o tempo que Deus deu para você fazer as coisas que você não pode fazer durante a semana. Você está tirando um tempo que Deus deu para você. Olha, esse tempo é para você atender os meus interesses, fazer as coisas referentes à minha. Então, quando nós estudarmos as 39 Melahot, nós vamos analisar proibição por proibição, ou mandamento por mandamento ali, e saber o porquê de cada mandamento daquele. Isso, meus queridos, é avanço na Techuvá. Mas por que não fez antes? Porque não se podia fazer. Tá? Guarde aí com você, não se podia fazer. Os nossos 2 jovens lá de Sombrio fazem uma liturgia maravilhosa. Você sabe por que vocês fazem essa liturgia? Vocês estavam aí em Sombrio. Se vocês estivessem aqui em Curitiba, vocês não iam fazer, não. Então, nós vamos avançar na Techuvá, avançar na questão da halahá judaica, no conhecimento, e nesse critério de analisar os ensinamentos que são aplicáveis, assim como Yeshua fez. Tal coisa não está certo. Vocês dizem que se oferecer um sacrifício para Deus, não precisa honrar o pai e a mãe, isso aí não é legal. Por outro lado, você tem o protestantismo, Shelomiel, que diz que tem que seguir só a Bíblia, não aceita tradição, só a Bíblia. Não é isso, veja bem. Dentro do judaísmo, nós vamos seguir sim as tradições do nosso povo, do povo de Israel. Mas com critérios. Com critérios. E Paulo disse, examinai tudo. Retende. É objeto de análise. Exato. E aquilo que é bom, aquilo que conforma com a Torá, aquilo que conforma com as Escrituras, vai ser posto em prática. E por isso é importantíssimo que todos venham, que todos os oficiais das congregações venham, que os membros isolados venham ao Congresso, que se façam presentes, os oficiais, e que estejam presentes para que nós tracemos essas definições, por assim dizer, se é o que podemos dizer, né? Tracemos essas definições para sabermos como vamos agir no avanço dessa nossa Techuvá. Venham então, participem conosco na Assembleia nesse próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, estejam conosco. Nós temos aí o edital já lançado e diversos assuntos mencionados. Venham prontos, estudem os assuntos, para que possamos todos chegar a um consenso naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos continuando, e prosseguir, para que avancemos, para que cresçamos no conjunto e tenhamos uma melhor prática, então, dos preceitos. Bruxar, nosso horário está avançado e eu não fiz nenhuma teoria aqui se existe alguma comunicação. Acha de nós darmos um intervalinho? Mais algum assunto? Não, da minha parte eu acho que era isso mesmo. Acho que a gente pode até atender eles em off, né? Eles continuam, a gente responde em off para eles, mas quem sabe nós encerrarmos agora, porque já completou nosso tempo. Nosso horário já está. Só lembrar o seguinte, então, da importância desse nosso evento aqui, desse encontro, né, e que vocês venham sem pressa de ir embora. Veja bem, nós marcamos até segunda-feira, até dia 28. Por quê?
Ah, mas por que dia 28? Porque muito desses estudos, eu acredito, que não vai haver tempo para fazer. Né? Então, se você vier com tempo, a gente vai poder estar avançando nessas questões aí. Então, será muito, talvez esse encontro vai ser um dos mais importantes que a gente teve até hoje, porque nunca a gente teve um encontro para discutir, Xelumel, esse avanço da Techuvá, como nós estamos tendo agora. É um aspecto que nós nunca abordamos. Nós vamos ter que correr com os assuntos administrativos, Sim. trabalhar rapidinho com esses assuntos administrativos, porque nós vamos ter muita coisa na área de Techuvá para discutir e para avançarmos. Não é? Então, não sei se você concorda da gente encerrar o programa e atendemos em off aqui, quem tem alguma colocação. Pode ser, sim, não é? Pode ser. Até para não misturar o assunto. E esperamos vocês aí em nosso encontro de líderes, conselho de líderes, onde estaremos nos aprofundando nesses importantes temas. Por enquanto, tenho aí uma boa semana, um Shavuot Tov, e orem pelo nosso evento, quem não vier, orem pelo nosso evento, e que Deus, que o Eterno continue nos abençoando nesse seu propósito para o qual Ele nos tem chamado. Shalom para vocês, Shelumiel. Gostaria de fazer uma última nota, por assim dizer. Todos os que pretendam vir, se inscrevam, nos avisem, no mais tardar até amanhã, segunda-feira, para que a gente possa, então, preparar a compra dos alimentos que vamos estar fazendo ao longo dessa semana. Só que nós precisamos das quantidades e por isso é importante que as pessoas que não se inscreveram ainda, mas que pretendem vir, que definiram agora, vou ao congresso, entre em contato conosco, pode ser por e-mail, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo WhatsApp, como o Rosh Moshe falou ontem, pode ser por sinal de fumaça, mas nos avisem que vem, para que a gente possa então dimensionar a quantidade de alimentos a comprar de acordo com a quantidade de pessoas que vêm. Tá certo, gente? Shavuot Tov a todos e que o Eterno nos abençoe. Terça-feira, o curso de conversão sendo transmitido ao vivo com o Rosh Moshe às 19 horas. Na quinta-feira, palestra com o Rosh Shai às 20 horas. E no final de semana, então, sexta, sábado, domingo, as nossas assembleias, né? Que nós vamos estar aí discutindo pontos administrativos, definições administrativas. A todos, que o Eterno nos abençoe ao longo dessa semana. Boa tarde.